Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração e logo em seguida esta palavra de oração nós vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa, o hino de número 121 e o 122, bem conhecido de todos nós, e assim nós podemos louvar a Deus juntos e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração para depois nós louvarmos ao Senhor com nossos dois louvores da harpa, e assim nós prosseguiremos em adorar ao Senhor, dando a Ele nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque se estamos aqui é porque Ele tem cuidado de nós, tem velado pela nossa vida e por isso estamos aqui, então queremos ser agradecidos a Ele. Querido Deus e Pai, te louvamos. Somos gratos, Paizinho, por mais um dia que o Senhor nos deu. Pelo seu cuidado amoroso, paternal, protetor, provedor. Nós podemos dizer, como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. E é verdade, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. E nós precisamos e dependemos que prossiga a cuidar e a velar por cada família da tua igreja, cada um daquele que se chama pelo teu nome, cada um daquele que um dia se entregou como Senhor, te recebeu como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora é ovelha do seu pastorio, é povo seu. Então, Senhor, o Senhor conhece cada um pelo nome, sobrenome, o tipo sanguíneo. O Senhor é Deus que sonda o coração. O Senhor é um Deus que esquadrinha os pensamentos. Então vai de casa em casa, vai de vida em vida, na medida de cada vida, de cada coração, e abençoa-os com toda sorte de bênção. Vai falar conosco através dos cânticos, dos louvores, fala conosco através da palavra que há de ser ministrada ao nosso coração, que ela encontre guarida e que ela prospere para aquilo que há de ser enviada, que é edificar, que é aperfeiçoar, que é nos fazer alguém cada vez melhor para te servir cada vez melhor. Assim, Pai, nós oramos, certos de que o Senhor fará tudo isto e muito mais. Nós já oramos agradecidos, meu Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos então para o nosso primeiro louvor da nossa harpa cristã, de número 121 da nossa harpa. Nós vamos louvar a Deus juntos e assim nós vamos bendizendo ao Senhor, e depois o 122. E assim nós adoraremos ao Senhor, dando a Ele a honra e a glória, o louvor e a adoração, de que só Ele é digno e merecedor. Aleluia. Jesus, a minha vida é luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso, Cristo me salvou-me a mim. Maravilhoso, muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou a mim. Maravilhoso, muito glorioso é Cristo que vive em mim. E nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Glorioso é Cristo que vive em mim.
Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso, muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia! Maravilhoso é o nosso Jesus. E não há um Deus tão glorioso, tão maravilhoso como um Deus que abandona seu trono e que vem em forma de homem para morrer na cruz, para nos salvar, e mais do que nos salvar, nos dá o direito da vida eterna e nos fazer herdeiros e co-herdeiro com Ele. Pois agora nós não somos só meramente criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiro de tudo que é do Pai, juntamente com Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Olha que benefícios maravilhosos o Cristo fez por nós, quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia e quando Ele se torna Senhor das nossas vidas. Vamos ao segundo hino, hino de número 122 da nossa harpa cristã. Vamos louvar a Jesus com mais este louvor, para depois nós passarmos a ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui, vem despertar com o seu fulgor, vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo, desce poder. Desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Espírito consolador, desce e enche-nos de santo amor. E ao mundo nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz. Bendito fogo, esse poder, desce do alto, bendito fogo, vem chama pentecostal. Oh, aleluia! Que Ele desça sobre a nossa vida esta noite, como um chama, como um fogo purificador. Que Ele venha da forma que bem quiser, mas que Ele venha para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Minha alma, ó chama de amor, arde em meu peito e dá-me valor. Tome todos os restos do mal, desce já, ó fogo pentecostal. Bendito fogo, se poder.
Louvado seja o nome de Jesus. Que Ele venha sobre nós abundante e poderosamente. Que Ele venha para aperfeiçoar a obra que Ele já começou em cada uma das nossas vidas. Porque escrito está aqui, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir, para terminar, para aperfeiçoar a obra que Ele começou. Que Ele faça isso na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo que nos foi enviado, Ele tenha total liberdade na minha vida, na sua vida, na vida de tantos quanto pertencem a Cristo, daqueles que já são ovelha do seu pastoril. Que Ele tenha liberdade de cumprir e de realizar a obra para a qual Ele foi enviado. Pois Ele foi enviado para nos ensinar, para nos instruir, para aperfeiçoar o que um dia foi iniciado nas nossas vidas como igreja do Senhor, como rebanho do Cristo que ora nós somos. Então, que Ele possa fazer esta obra na minha, na sua, na nossa vida. Eu quero convidá-lo nesta hora, nós abrimos a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 ao versículo 16. Eu quero meditar convosco a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz. Em Hebreus está escrito que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai nas juntas e medula, ela faz a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir a intenção dos pensamentos e do coração. Porque ela não é uma palavra de um homem, ela é a palavra de Deus. Portanto, ela não se renova, ela é viva e eficaz. Ela é sempre atual e estará sempre presente na vida daqueles que pertencem a Deus, porque é pela sua palavra que Deus vai nos ensinar, é pela sua palavra que Deus vai nos dirigir, é pela sua palavra que Ele vai nos proteger, é pela sua palavra que Ele vai nos guardar, é pela sua palavra que Ele nos conduzirá para o centro de sua boa vontade. Portanto, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos desejar pela palavra de Deus. Nós precisamos sentir que a palavra de Deus, o nosso paladar espiritual, que ela se torne mais doce do que o mel. Que ela seja tão prazerosa para a nossa vida, que seja a nossa meditação de todos os dias. Porque bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Pois essa pessoa será como uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro das águas. Essa pessoa será como uma árvore, que as suas folhas não caem, que não deixa de dar os seus frutos, e tudo quanto fizer, diz o salmista, prosperará. E o segredo é o quê? É estar arraigado, fundamentado na palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus que eu quero falar com você na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, especialmente no versículo 16. Diz assim o texto sagrado, 2 Timóteo 3, 14 ao 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada, ela é divinamente inspirada. Alguém muitas das vezes um dia me perguntou, pastor, o que é inspirada? Inspirado a inspiração é aquilo que Deus dá a alguém. Por exemplo, alguém que é cantor ou que é escritor de músicas. Ele está sentado na sua casa e do nada vem uma inspiração.
para ele escrever uma música. Do nada veio à mente dele, por dom do Espírito de Deus, por dom de Deus, e ele escreve uma música maravilhosa, linda, que fala profundamente aos nossos corações. O que é isso? Isso é inspiração. Então, quando os escritores da Bíblia Sagrada, como Paulo e tantos outros, que foram cerca de 40 homens que escreveram, quando eles estavam escrevendo os livros que a eles foram dados por Deus para escrever, eles estavam lá escrevendo, por exemplo, os evangelhos. E nos evangelhos não está escrito tudo o que aconteceu no ministério de Jesus. João disse que se fosse escrever tudo o que aconteceu no ministério de Jesus e os milagres que ele fez, diz João, lá no seu evangelho, que se a água do mar fosse tinta e se o céu fosse papel, não caberia todos os feitos que ele fez. Mas ele disse, mas os milagres que foram escritos são suficientes para que creamos que ele é o Filho de Deus. Então, o que está escrito foi escrito por inspiração. Não significa que os evangelhos contam tudo que Jesus fez. Não, só colocou neles o que era necessário para que nós crêssemos que ele é o Salvador, o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar. Assim, toda e qualquer escritura, tanto do Velho como do Novo Testamento, Deus inspirou pelo seu Espírito e orientou essas pessoas, escreve isso, escreve aquilo, mais aquilo, coloca isso aí, e eles foram escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Por isso é que você encontra na Bíblia histórias de triunfos e histórias de fracasso. Por quê? Pastor, mas a Bíblia como palavra de Deus não deveria só ter palavra de triunfo? Não, porque Deus não é um Deus que trabalha com engano, Deus não trabalha com mentira, Deus é um Deus que trabalha com a verdade. Deus mostra que quando um homem teme a Deus e faz a sua vontade, esse homem está preparado para vencer, triunfar e ser vitorioso. Mas Deus também mostra que quando o homem erra e falha, esse homem está fardado por fracasso, mas se arrepender, Deus perdoa, levanta ele e ele prossegue caminhando. É por isso que na Bíblia está escrito palavras de triunfo, histórias de triunfo, também história de pessoas que fracassaram, mas que se arrependeram, voltaram para Deus e Deus o perdoou e eles continuaram caminhando com Deus. Essa é a palavra de Deus, porque Deus não é Deus de engano, Deus é Deus de verdade. Deus trabalha usando as coisas boas para dizer, se vocês fizeram como esse fez certo, vocês serão abençoados como ele foi. Mas ele também usa os exemplos de falhas e de pecado de pessoas e disser, para mostrar para nós, se vocês errar como eles erraram, vocês também vão pagar um preço como eles pagaram. Tudo isso para quê? Para nos ensinar, porque o propósito da palavra é ensinar, é educar, é instruir, é corrigir, como nós vamos meditar agora para você ver. Então a palavra de Deus não é filosofia, a palavra de Deus é instrução, é educação, é corrigir nos nossos erros. E é assim que Deus faz, usando a sua palavra. Por isso, tudo que está na Bíblia Sagrada é divinamente inspirado. Foi colocado aqui por obra do Espírito Santo. Quando os escritores estavam escrevendo, ele ditava a eles, coloca isso aí, coloca aquilo ali. E eles foram colocando para hoje servir de instrução para as nossas vidas. E por ela nós somos instruídos, edificados e aperfeiçoados para toda boa obra. Essa é a bendita e poderosa, infalível e inerrante e bendita e sempre eterna palavra de Deus. Que nós creamos ela, que nós amemos ela, que nós escutamos ela e apliquemos o nosso coração em obedecer. E bendito, feliz, bem-aventurados são os que ouvirem e praticarem a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos ao texto que lemos para nós ganharmos tempo. O apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho na fé chamado Timóteo, um jovem pastor, e está exortando a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 16, Paulo está exortando a Timóteo a perseverar na sã doutrina. E ele está, nesta ocasião, ensinando a Timóteo, instruindo a ele, para que não desista de apregoar, de ensinar a sã doutrina, mesmo diante das aflições, das perseguições. Não pare, não desista, persista, insista, avante, não deixe de pregar o que você sabe, a verdade da palavra de Deus. Por isso o versículo 14, ele diz, tu, porém, permanece. Por quê? Porque Timóteo estava enfrentando aflições, desafios, perseguições.
E aí Timóteo pensou em parar. Paulo escreve para ele dizendo: tu, porém, permanece naquilo que tu estás inteirado, naquilo que você aprendeu e recebeu de mim. Faz o que você foi enviado para fazer. Aí Paulo conta um testemunho dele pessoal, para dizer: Timóteo, não é só você que sofre, eu também já sofri. Eu já passei por aflição em tal lugar, em tal cidade, e mais em tal cidade, mas Deus me livrou de todas essas aflições, e hoje eu estou aqui para dizer: não pare, porque se você não parar, não desistir, Deus vai te ajudar, você vai conseguir. Deus estava usando Paulo para estimular a fé de um jovem pastor que estava se sentindo desestimulado, querendo parar diante das dificuldades. E então Paulo vai chegar no capítulo, ou no versículo de número 16, que é sobre ele que eu quero falar com vocês esta noite. No versículo 16, Paulo vai dizer: toda a Escritura. O que é toda a Escritura? Paulo está falando da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. E toda a Bíblia que é inspirada tem um propósito. Qual é o propósito da Bíblia para nós, como palavra de Deus? São basicamente 4 propósitos da Bíblia para nós como palavra de Deus. O primeiro propósito de Deus nos dar a sua palavra é para nos ensinar. Por quê? Porque nós somos falhos, não sabemos como devemos servir. Nunca sentamos e olhamos nos olhos de Deus e tivemos uma conversa pessoal: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça e como é que eu devo te servir? Ninguém nunca fez isso e ninguém não pode, porque é pecador, é carnal. Então, como é que Deus nos ensina como servi-lo, como adorá-lo, como fazer o que agrada e como abandonar aquilo que desagrada a Ele? Ele nos ensina pela sua palavra. O que você precisa fazer para agradar a Deus está na Bíblia Sagrada. Leia ela e você vai descobrir o que é que Deus quer que você faça. E se você fizer, você será um bem-aventurado e terá a aprovação de Deus. E tendo a aprovação de Deus, terá as bênçãos e os favores dele. As bênçãos de Deus virão ao teu encontro, à tua casa. Você não vai precisar correr atrás dela. Se você aprender com Deus e fizer o que Deus mandou, as bênçãos virão à tua casa. Por isso Deus nos deu a sua palavra, para nos ensinar. É assim que eu quero que vocês andem. É assim que eu quero que vocês procedam. Está tudo aqui, irmão. Nós só precisamos nos dispor a ler, a estudar, a aprender, a ouvir e deixar Deus nos ensinar e, aprendendo com Ele, colocar em prática. Tem muita gente que diz: pastor, eu nem leio a Bíblia porque eu não entendo. Se você não entende, então você precisa aprender a ouvir. Tem gente que lê e não entende, mas não quer ouvir as pessoas que ensinam, que pregam. Como é que vai aprender? Ela não lê porque não entende. Ela não quer ouvir porque é cansativo ouvir os outros falar. E aí pensa que vai chegar diante de Deus, dizer: Senhor, eu não li, nem li porque não entendia. Não gostava de ouvir porque era cansativo. E pensa que isso vai justificar elas diante de Deus. De hipótese alguma. Você tem a palavra de Deus, é o seu dever. Se não sabe, se não entende, o seu dever é assentar 1 hora, 2 horas, tanto quanto necessário for, para aprender, ouvindo, assistindo aqueles que Deus levantou para ensinar a palavra, para que, aprendendo a palavra, você aplique o coração em fazer o que aprendeu, para que Deus possa se agradar de você. É o que Deus espera de nós. Foi para isso que Ele nos deu a sua palavra, para nos ensinar. Amém, querido? O segundo motivo, causa, razão de Deus nos dar a sua palavra, foi para nos redaguir. Redaguir, irmão, tem o significado de repreender. É como se você ensinasse alguém a fazer algo e de repente você ensinou, a pessoa está lá fazendo certo. De repente você olha para ele, depois de muito tempo, você olha e a pessoa está fazendo diferente do que você ensinou. Você deve ir a esta pessoa, que você ensinou como fazer, e agora ela deixou a forma de você, que você ensinou, está fazendo errado. Você deve ir a ela e repreendê-la, corrigi-la. Então Deus é um Deus assim. Ele nos ensina como servir, e Ele fica olhando como é que a gente vai fazer. Se a gente está fazendo certo, Ele deixa a gente continuar fazendo certo, porque o propósito dele é que façamos certo, visto que Ele nos ensinou. Mas cada vez que eu errar, que eu estiver fazendo diferente do que Deus me ensinou, Deus virá pelo poder da sua palavra e Ele me repreenderá.
Ele vai falar comigo: não foi isso que eu lhe disse, não é assim que eu te ensinei, você sabe que está errado, você sabe que isso é pecado, você sabe que isso não me agrada, e por que está fazendo? Abandona isso, rapaz, muda de vida, você sabe que isso não deve ser feito, você sabe que não deve ver, ler, assistir, praticar, e por que está fazendo? Sai daí, vem para cá, vem para onde eu te ensinei, faz da forma que eu te disse. Deus nos repreende pela sua palavra. Sempre que você errar e vier à igreja, Deus vai suscitar alguém para trazer uma palavra confrontadora, para repreender você que está no erro. É por isso que as pessoas que estão no pecado têm a tendência de fugir da igreja. Por quê? Porque ela sabe, se ela estiver no pecado e se ela vir para a igreja, mais cedo ou mais tarde, Deus vai usar alguém e vai repreendê-la pela palavra. A palavra que vai ser pregada vai de encontro com o pecado, com o erro, vai corrigi-la. É Deus falando com ela: eu te trouxe a essa casa porque um dia eu te ensinei como me servir. Você não está fazendo do jeito que eu te disse, por isso eu te trouxe hoje para te repreender e te dizer: arrepende-te, muda de vida. Porque Deus nos chama a atenção, Deus nos repreende depois que Ele ensina. Primeiro Deus ensina, para que você saiba como fazer. E quando você não fizer como foi ensinado, Ele vai lhe repreender, para que você volte para o lugar de onde Ele te ensinou e faça da forma que Ele te disse. Porque o propósito da palavra é ensinar, para a gente fazer certo. Mas se a gente errar, Ele virá pela mesma palavra que nos ensinou. Ele nos repreenderá. A terceira razão para a qual Deus nos deu sua palavra, divinamente inspirada, é que Ele nos traz o propósito de nos corrigir. Primeiro, Ele ensina. Segundo, Ele repreende. E terceiro, Ele corrige. O que é corrigir? Corrigir é diferente de repreender. Corrigir, irmão, é você estar tentando fazer o certo, mas errou. A segunda coisa é alguém que sabia fazer o certo, abandonou o certo para fazer do jeito que ele queria. Então essa pessoa precisa não é ser corrigida, é repreendida. Agora, uma pessoa que aprendeu, foi ensinada a fazer certo, e está tentando fazer certo, mas mesmo assim ainda está errando, ela não deve ser repreendida, ela precisa ser corrigida, dizendo: filho, não é assim, você não está fazendo da maneira que eu te ensinei, é assim que se faz. Então Deus amorosamente nos corrige. Uma coisa é a repreensão, outra coisa é a correção. Parece que tem o mesmo sentido, mas é totalmente diferente. A repreensão é confrontar quem está errado. Corrigir é trazer de volta alguém que pensava que daquele jeito era o certo, mas estava fazendo errado. Então Deus pega pela mão, diz: filho, você está fazendo errado, não é assim. Eu te disse que era, eu pensei que era assim. Então Deus vai corrigir. É quando nós erramos, irmão, involuntariamente, sem querer erramos. Então Deus vem e fala conosco: filho, eu sei que você não queria errar, mas você está errado. Então vem aqui, deixa eu te ensinar de novo, deixa eu te corrigir, vem aqui, deixa eu te mostrar de novo. É assim que eu quero, é assim que se faz. Então Deus nos corrige. É como um pastor que vai guiando o seu rebanho. Por isso que o instrumento que o pastor usa para conduzir o rebanho é o quê? É um cajado. Porque o cajado, irmão, tem duas funções. Ele tem uma ponta e ele tem na outra ponta uma curva. Uma ponta é uma curva, a outra ponta é como uma de uma vara. Porque uma ponta ele usa para bater no adversário, para espantar os lobos devorador. Mas as ovelhas ele não usa a ponta de vara. As ovelhas ele usa o lado do cajado, que é onde tem aquela curva. Como, pastor? Quando ele está conduzindo o rebanho, de vez em quando tem uma ovelha que quer sair do caminho, que quer deixar as outras e andar lá fora do caminho. O que ele faz? Ele vai lá e bate nela? Não. Ele vai lá, vira o lado do cajado, coloca no pescoço da ovelha e diz: o caminho é aí, filho, é aqui, vem para cá. E ele corrige ela, traz ela para perto.
com o cajado, que é o lado da curva. Ele não bate com o cajado, ele coloca no pescoço da ovelha e traz ela para perto, para o lugar que ela não deveria ter saído. Isso é corrigir. É assim que Deus nos faz, pela sua palavra, porque a palavra de Deus é o cajado que ele usa para nos ensinar, é o cajado que ele usa para nos corrigir. Que Deus nos ajude, que a bendita palavra de Deus me corrija, me ensine, me repreenda, que Ele faça o que for preciso, mas que Ele não deixe de falar comigo, porque quando Deus ensina é porque ama, mas quando Deus repreende também é porque ama. Muitos de nós não gostamos de ser corrigidos ou ser repreendido, porque a repreensão de pronto, irmão, traz tristeza. A gente não gosta, mas depois, se obedecida, trará frutos de alegria. Você vai lá na frente e vai dizer, valeu a pena, porque se ele não tivesse me repreendido, eu ia cair naquele caminho que eu estava, eu ia cair no abismo da morte e das trevas. Mas porque ele me repreendeu e eu dei ouvido, saí de lá, vim para onde ele tinha me ensinado, eu estou em segurança, em livramento, em proteção, eu estou debaixo do cuidado pastoral dele. Então deixa Deus te ensinar. Se você está errado, não ache ruim quando Deus lhe repreender, porque Ele só repreende e castiga aqueles que Ele ama. Cada vez que Deus lhe repreender, sinta que é o amor dEle por você. Às vezes nós não gostamos de ser repreendido, é a forma de Deus mostrar que nos ama. Nós queremos ouvir palavras de amor, mas não queremos ser repreendidos para experimentar o amor de Deus, pois a repreensão dEle é prova de amor para conosco. Então a palavra de Deus foi dada para ensinar, para repreender e para, em terceiro lugar, corrigir. Lembre, corrigir é diferente de repreender. Repreender é confrontar alguém que conscientemente saiu do que era certo e quis fazer errado por consciência. Ele fez voluntariamente. Aqui é alguém, o corrigir é alguém que foi ensinado também a fazer certo. Está fazendo errado, pensando que está fazendo certo. Então ele precisa ser corrigido e trazer de volta do lugar que ele não deveria ter saído. Quarto lugar para nós terminarmos. A palavra vai dizer que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Irmão, essa palavra instrução, ela é perfeita. Porque eu posso ensinar para vocês falando como estou falando. Eu posso repreender vocês por palavras. Eu posso corrigir com palavra. Agora, quem instrui, irmão, não dá para instruir só com palavra. Quem instrui é alguém que está andando junto. Olha que interessante. É por isso que quando você vai tirar sua habilitação para ter uma habilitação de motorista de um veículo, aquele que lhe ensina, aquele que é o instrutor, ele não é alguém que ensina a dirigir. Não, ele não está lhe ensinando, ele está lhe instruindo. Porque ensinar, ele poderia dizer, olha, liga aí, entra, senta, põe um cinto, liga o carro e vai. E aí tenha cuidado, vira à esquerda, à direita, dê uma volta e vem. Ele estava lhe ensinando. Você iria sozinho. Mas instruir é mandar você sentar do lado e se sentar do seu lado direito e dizer, agora liga o carro, passa a primeira, vamos devagarzinho e eu vou te ensinando. Quando chega a hora de parar, ele pare aí, você para. Quando chega a hora de avançar, ele diz, agora avance. Passe a primeira, a segunda, a terceira, cuidado, pisa no freio, vai devagar, não avance a velocidade, vá, mantenha a calma. Isso é instruir, irmão, é ensinar andando junto. É o que Deus diz lá em Deuteronômio, instrui o menino no caminho. Deus não está dizendo ensine o caminho para o menino, Ele está dizendo ensine o menino no caminho, andando com ele. E deitando, te levantando, assentando, comendo, quando for deitar, quando se levantar, quando entrar na casa, onde você estiver com ele, ensine, instrua, mostre para ele como deve ser feito. É assim que a palavra de Deus nos instrui. Por isso que Deus é um Deus presente. Porque Ele nos fala pela sua palavra e Ele que está falando está presente pela pessoa do Espírito. Porque quando Deus está falando comigo, o Espírito de Deus mora aqui em mim. Ele mora em você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Ele está falando, Ele está aqui, presente, dizendo, está vendo? É assim que se faz. Você
está fazendo errado. Calma, vá devagar, preste mais atenção, dê mais ouvido à minha palavra, seja mais sensível à minha voz, seja mais humilde, seja mais obediente, seja mais temente. É Deus nos instruindo através da palavra, pelo seu Espírito. Ele está instruindo. Deixa Deus instruir você. Você não está andando só. O Espírito de Deus está com você. Para quê? Para lhe ensinar, para lhe corrigir quando você errar, para lhe repreender melhor quando você errar, para lhe corrigir quando você fizer errado pensando que está fazendo certo, e para instruir, andando com você. Ele vai mostrar para você: filho, não é assim, está tudo errado, eu lhe disse que era para você, fez diferente, vamos começar de novo. E você começa tudo outra vez, e o Espírito Santo não cansa de lhe instruir. Ele quer instruir a minha vida, ele quer instruir a sua vida, para que você se torne a pessoa que Deus quer que você seja. Então, Deus nos deu a sua palavra com 4 propósitos: ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Pastor, Deus deu para tudo isso, e qual é o fim disso? O fim disso está no mesmo versículo que lemos, ou no versículo 17. É o fim, porque para que ser ensinado? Para que ser repreendido? Para que ser corrigido? Para que ser instruído em justiça? Para quê? Olha o que Deus vai nos responder. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja aperfeiçoado, seja perfeito. Você não vai ser perfeito pelo que o seu pai te ensinou. Você não vai ser perfeito pelo que a escola te ensina. Você não vai ser perfeito pelo que a faculdade te disse. Nós somos perfeitos é quando ouvimos e somos ensinados, repreendidos, somos corrigidos, somos instruídos por Deus, porque Deus é perfeito e Ele vai nos ensinar, vai nos repreender, vai nos corrigir, vai nos instruir para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é aquele que está nos instruindo. Se você vai tirar a habilitação e ter um bom instrutor, você vai se tornar um bom motorista. Mas se você for tirar a habilitação e seu instrutor for um mau instrutor, você vai se tornar um mau motorista. Irmão, quem está nos ensinando é Deus pelo seu Espírito. Se a gente se deixar ser instruído por Ele, nós seremos perfeitos. Como perfeito é Deus, nós também o seremos. Ele está nos instruindo, nos conduzindo, querendo que a gente cresça até que alcancemos a estatura de varões perfeitos em Cristo Jesus. Deixa Deus lhe instruir, meu irmão. Deixa Deus cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Quando Ele lhe ensina, tem um propósito. Quando Ele lhe repreende, tem um propósito. Quando Ele te corrige, tem um propósito. Quando Ele lhe instrui em justiça, é querendo que você se torne um homem perfeito, uma mulher perfeita, uma igreja perfeita, para a glória de Deus. Esse é o propósito de termos a palavra. Não é um livro só de meditação, de diversão, ou de estímulo de fé, ou de motivação. Não, é muito mais do que isso. Além de ter uma fé robusta, além de ter uma confiança inabalável, um espírito forte, alguém que verdadeiro conhece a Deus, Deus quer que você se torne cada dia alguém melhor. E você está melhor? Está melhor do que ontem? Está melhor do que o mês passado? Deus espera que pela sua palavra você vá se tornando cada vez melhor. A segunda coisa, porque Deus nos faz tudo isso, ou nos dá a sua palavra, é que Ele quer que nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente instruídos. Depois de ser perfeito, Ele espera que nós estejamos instruídos, preparados, prontos, capacitados para toda boa obra. Olha como Deus é perfeito. Deus é maravilhoso, irmão. Deus nos ensina, Deus nos repreende quando saímos do lugar que Ele nos colocou. Deus traz de volta, corrigindo quando a gente pensa que está certo, mas está errado. Deus nos instrui em justiça, para que nós nos tornemos perfeitos. Estando perfeito, possamos então estar qualificados, capacitados, para ir e nos exercitar em toda boa obra para a qual Deus preparou que andássemos nela. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, é o que Deus espera de nós. Então que a palavra de Deus te ensine, que a palavra de Deus te repreenda, que a palavra de Deus te corrija,
que a palavra de Deus te instrua em justiça. E que você, homem, mulher de Deus, que você, igreja do Deus vivo, que você que nos ouve, que nos assiste, seja aperfeiçoado. E aperfeiçoado esteja pronto, preparado, capacitado para ir e cumprir o que Deus quer que você cumpra, se exercitar em toda boa obra. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus complete a obra que Ele já começou na minha vida e na sua vida, para que o Cristo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, seja em nossas vidas glorificado. Amém, queridos irmãos? Vamos então orar, vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir que esta palavra prospere para aquilo que ela foi enviada e que o Cristo de Deus seja em nossas vidas glorificado. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela igreja, vamos orar pela nossa nação, vamos profetizar a bênção de Deus sobre nós. Vamos profetizar que maior do que aquele que está contra nós é aquele que está conosco. Maior do que a crise de saúde pública é o Deus que está com você. Porque o Deus que está com você é o Deus da vida, é o Senhor que sara, é Jeová Jiré, é Deus de provisão, é Deus que trabalha, é Deus que opera e quando Ele opera ninguém impedirá. Você crê nisso? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé nesta hora, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Como é bom conhecer e saber a Sua palavra. Como é bom saber que o Senhor é um Deus tão bom que nos deu a Sua palavra para nos ensinar. Pai, sempre que quiser nos ensinar, nos ensine. Nós precisamos aprender diariamente. Nós precisamos cada dia aprender mais. Por mais que sabemos, ainda não sabemos nada. Visto que o Senhor é um Deus infinito. Se achamos que sabemos muito do Senhor, é ignorância. Porque o Senhor é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, da nossa compreensão. E cria em nós um coração desejoso em aprender por aquele que quer nos ensinar. Mas, Pai, nós estamos disponíveis a sermos repreendidos, castigados, açoitados. Faça a sua vontade. O que queremos é continuar sendo teus filhos e o Senhor sendo nosso Pai. Porque eu sei que quando o Senhor castiga e repreende, é porque ama. É porque não quer que nós nos percamos. É porque não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Pai, então a minha vida é tua. Eu sou teu filho. Repreenda tantas quantas vezes necessário for. Quer castigar? Castigue. Por mais que vai doer, não tem problema. O que eu quero mesmo, mais do que sentir a dor da repreensão, eu quero sentir é que tu me amas. Eu quero ter a certeza que tu és o meu Pai. Porque se tenho a certeza que tu és o meu Pai, tenho a certeza que tu és o meu cuidador, o meu protetor, o meu provedor, o meu ajudador, o meu abençoador. E se o Senhor é tudo isso para mim, eu sei que não vai me faltar nada, porque o que me repreende me ama, e o que me ama cuidará de mim. Então cumpra a sua boa vontade e seja glorificado. Mas, Pai, perdoa quando nós erramos, às vezes inconsciente. Somos tão falhos, como disse Paulo, quão miserável homem que sou. O mal que eu não quero fazer, me apego a fazer, mesmo sem querer. E o bem que eu quero, não consigo executá-lo. É assim que nós somos, falhos. O Senhor nos ensina, nos dá todas as instruções e de repente nós nos apegamos fazendo errado, pensando que estamos certos. Então, Senhor, nos corrige. Sempre que estivermos errados, corrige-nos. Traga-nos de volta para o centro de sua vontade e nos faça caminhar no centro do seu querer, para o louvor de sua glória. Mas, Pai, vem conosco, nos instrua. É bom ser instruído pelo Senhor, porque aquele que instrui não está sentado lá no trono e de lá fala. O que instrui está junto, andando no caminho. O que instrui está andando conosco diante das tentações, das adversidades. E eu sei que quem faz isso é o Senhor pelo seu Espírito. Espírito Santo, tenha liberdade de instruir, para que nós sejamos aperfeiçoados. Nos aperfeiçoa, Espírito Santo. Nos faça crescer em aperfeiçoamento, nos faça crescer em espiritualidade, em fé, em confiança, nos faça crescer em submissão, nos faça crescer em obediência à palavra do Senhor, para que, aperfeiçoado por Ti, nós estejamos então prontos, nós estejamos preparados, capacitados, habilitados para cumprir o trabalho que o Pai e o Filho nos entregou. Que nós nos exercitemos em toda boa obra,
que nós possamos cumprir toda a boa vontade do Pai, que nós possamos ir aonde Ele nos mandar, que nós possamos fazer o que Ele nos mandar fazer. Sim, nós queremos receber esta habilitação, esta capacitação para ir e fazer e nos exercitar em toda boa obra para a qual Ele preparou que andássemos nela. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise mundial de saúde, maior do que este vírus é o Senhor. Esse vírus está matando, mas o Senhor é o doador da vida. O Senhor é a própria vida e nós cremos no Senhor. Então vem e guarda o teu povo, Senhor. Aonde essa peste quiser entrar numa família, num filho teu, proíbe ele. Despece neste não, este é meu, este é filho, este é filha, este faz parte do meu rebanho, e no meu rebanho você não vai tocar. Guarda teu povo, não só no Brasil, guarda teu povo na terra. Guarda o teu povo que está clamando, socorre, ajuda, tem misericórdia, Senhor. Nós cremos no Deus que temos, portanto guarda a tua igreja, guarda as famílias do teu povo. Guarda da peste, guarda da fome, guarda da depressão, da preocupação, da ansiedade, do desespero, do medo. Que em meio a esta crise o teu povo possa crescer na fé, o teu povo possa crescer na confiança, nas experiências contigo, Senhor. Trabalha, aperfeiçoa o teu povo em meio a esta crise, aperfeiçoa o teu povo. Oh, aleluia! Mas, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, abençoa nossas autoridades civis e eclesiásticas, abençoa aqueles profissionais que não puderam parar diante essa crise de saúde pública mundial. Guarda eles, livra eles dessa peste e faça com que eles prossigam para que não falte nada na nossa nação. O diabo, Pai, planejou, arquitetou quebrar a nossa nação. Mas nós determinamos no poder do teu nome que as obras do diabo contra a nossa nação não prevalecerão, cairão por terra. Tudo que o diabo arquitetou vai falir. Toda seta que ele enviou vai ser quebrada, o arco despedaçado e os demônios serão queimados pelo fogo de sua presença que há de guardar a nossa nação. Nós avançaremos no poder do teu nome, nós avançaremos abençoado, nós iremos prosperar nesse ano como nunca prosperamos, nós teremos uma bênção sacudida, recalcada, transbordante, é o que eu profetizo para a minha vida, para a minha casa, para a tua igreja, para a nossa nação, em nome de Jesus. Pai, nós oramos porque cremos, nós cremos porque sabemos o Deus que temos, portanto, confiantemente nós te pedimos essas bênçãos, certo que o Senhor nos dará mais do que pedimos ou pensamos, nós já oramos agradecidos, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, seu lar, sua família. Nós voltaremos amanhã em nome de Jesus, estaremos juntos em mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Vamos então à bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, e que sobre nós ele permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Amém.